O segundo dia terminou. Você tem mais 8 para trabalhar, com empenho, com dedicação. O segundo dia é um pouco melhor do que o primeiro. Ainda há dificuldades. Que mente mais distraída, mais avoada, mais instável. Tão instável, oscilante, agitada. Sem paz, sem tranquilidade, tão arisca. Como um animal selvagem, uma mente macaco. Agarra um galho depois do outro, um objeto após o outro. Altamente agitada, muito arisca. Como um touro bravo, um elefante selvagem, quando chega a uma aldeia. É tão perigoso, cria uma tremenda desordem, muito prejudicial. Mas uma pessoa experiente treina esse elefante selvagem, esse touro bravo, com muita paciência, com paciência e persistência. E uma vez domado o animal selvagem, uma vez treinado, toda a sua imensa força passa a servir a sociedade. Começa a servir a humanidade. Sua força, outrora ameaçadora, agora se transforma em serviço à sociedade humana. Do mesmo modo, essa mente selvagem, enquanto permanecer sem treino, indomada, é muito perigosa, muito danosa mesmo. Mas se formos capazes de treiná-la, domá-la, sua imensa força começará a nos ajudar. E a força da mente nem se compara com a força de um elefante selvagem. É muito mais forte, mais poderosa. Ninguém pode nos prejudicar mais do que a nossa própria mente selvagem. E ninguém pode nos ajudar mais do que a nossa própria mente treinada, domada, disciplinada. Para treinar um elefante selvagem é preciso muita paciência. O treinador experiente não se irrita, não desenvolve raiva ou ódio por esse animal selvagem. Ele trabalha com muita paciência, mas com persistência. Da mesma forma, você precisa lidar com sua mente com paciência, com muita paciência. Deseja treiná-la em 1 ou 2 dias. Ah, não. Você se irrita porque ela não se deixa treinar. Veja, dediquei 2 dias da minha vida e mesmo assim minha mente ainda não está treinada. E você fica muito agitado, irritado. A mente fica mais arisca, mais perigosa. Paciência, é preciso trabalhar com muita paciência, mas com persistência, continuamente. No final, sem dúvida, vencerá. Sua mente irá, inevitavelmente, se disciplinar, mas você precisa trabalhar. Ninguém mais pode trabalhar por você. Você precisa lutar sua própria batalha, construir sua própria salvação, sua própria libertação. Ninguém mais pode fazer isso por você. Quem tiver sucesso no controle da mente, quem conseguir purificar sua mente, quem se libertar, se iluminará. E com toda compaixão e amor, essa pessoa indicará o caminho. Mas é você quem precisa seguir esse caminho. Passo a passo. Passo a passo, você precisa alcançar o objetivo final. Ninguém irá carregá-lo nas costas até o objetivo final. Ninguém pode levar outra pessoa nas costas e alcançar o objetivo final. É impossível. Cada indivíduo precisa trabalhar. Claro que quando você começa a dar passos no caminho de Dhamma, o caminho da libertação, o caminho da iluminação, a lei da natureza, a lei universal da natureza é tal que você se afina com as boas vibrações das pessoas santificadas, as boas vibrações do Dhamma, e você receberá toda a inspiração e a força. Você começa a receber tanto apoio. Eu sei, pela minha própria experiência, e também pela experiência de tantos alunos, você recebe apoio. Pode chamar de graça, pode chamar de misericórdia, chame do que quiser. Receberá apoio. Mas mesmo assim, é você quem precisa dar cada passo na trilha. Um episódio na vida de Gautama, o Buda. Durante um tempo, ele viveu em um grande centro de meditação na cidade de Sravasti, capital do estado de Kosala. Numerosos monges e monjas vinham aprender Vipassana com ele. Muitos leigos também, homens, mulheres, vinham aprender essa técnica com ele e se beneficiavam. Havia uma pessoa que vinha só às palestras noturnas, mas nunca praticava.
Um dia chegou mais cedo, quando o Buda estava sozinho. Chegou perto dele, cumprimentou e disse: Senhor, uma pergunta me incomoda, e hesito quando há tanta gente. Agora que está sozinho, permita-me fazê-la. Claro, pode perguntar. Não deve haver confusão alguma em sua mente no que concerne ao Dhamma. Pergunte. E ele disse: Senhor, venho aqui há anos. Entendo o que ensina, é bom, mas observo as pessoas que vêm aprender e notei que algumas, de fato, se tornaram inteiramente iluminadas, inteiramente libertas. É evidente pelo seu comportamento, pelo seu estilo de vida, pelo seu modo de lidar com as pessoas e situações. É evidente que são pessoas libertas. E um certo número de pessoas não se libertaram ainda por completo. No entanto, uma grande mudança ocorreu em suas vidas. Noto uma grande melhora. Mas, por outro lado, há pessoas como eu. Nenhuma mudança. Somos como éramos. Minha pergunta é: o Senhor, que é tão poderoso, tão compassivo, se alguém vem e toma refúgio no Senhor, por que não os liberta? Por que alguém permanece não liberto ou meio liberto? Por favor, Senhor, esta pergunta me atormenta. O Buda sorriu. Era isso o que vivia ensinando, mas as pessoas não querem entender. Fazer o quê? Então ele explicou, e o seu modo de explicar variava segundo o calibre da mente do aluno. Às vezes respondia através de perguntas, e nesse caso foi o método utilizado. Ei, de onde você vem? Senhor, venho daqui de Sravasti, a capital de Kosala. Ah, não, suas feições me dizem que você não é daqui. Você veio de outro estado e se instalou aqui. Sim, senhor, tem toda a razão. Na verdade, venho de Magadha, Rajgiri. Mudei-me para cá há poucos anos. Ótimo. Por ter se mudado para cá, rompeu relações com Rajgiri, com Magadha? Não vai mais lá? Ah, não, senhor, vou sempre. Ainda tenho parentes, amigos e negócios por lá. Todo ano vou a Rajgiri, muitas vezes, depois volto. Entendo. Vai muito daqui a Rajgiri, então na certa conhece muito bem o caminho daqui até Rajgiri, pois já o percorreu muitas vezes. Sim, senhor, conheço o caminho muito bem. Agora me diga, tendo se estabelecido nessa parte do país, deve ter feito muitos amigos. E entre esses, alguns se tornaram bem próximos, não é? É verdade, senhor, alguns são amigos íntimos. Entre esse grupo íntimo, na certa, é sabido que você não é daqui, mas que, na verdade, vem de Magadha, Rajgiri. E também devem saber que você vai sempre a Rajgiri e volta várias vezes por ano. Sim, senhor. Então eles sabem que você conhece muito bem o caminho daqui para Rajgiri. Sim, senhor. Alguns devem perguntar: e esse caminho? Que espécie de caminho é? Você guarda segredo de Estado ou você explica? Que segredo de Estado, senhor? Eu explico bem claro. Você parte daqui de Sravasti, segue para leste. Vai adiante por esse caminho, por aquele caminho, e chega a Varanasi. Continua seguindo, por aqui, por ali, chega a Gaia. E segue, movendo-se dessa maneira, e chega a Rajgiri. Explica o caminho todo, com muita clareza, com muita clareza. E isso significa que todo aquele a quem você explicou o caminho deve ter chegado a Rajgiri? Como é possível, senhor? Se alguém não percorreu o caminho, como pode chegar a Rajgiri? Meu jovem, é isso o que eu digo todo dia. As pessoas me procuram por saberem ser eu uma pessoa inteiramente liberta, que alcançou o objetivo final. Me procuram e perguntam: qual o caminho? E eu, por acaso, guardo segredo? Eu explico muito claramente. É assim que deve caminhar, caminhe dessa maneira, e irá alcançar essa estação e aquela estação. E continue em frente, que irá alcançar o objetivo final. Se alguém só ouve e diz Sado, 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 e faz 3 reverências, mas se recusa a dar um único passo no caminho, como poderá alcançar o objetivo final? E eu, o que eu posso fazer? Eu mostrei o caminho, minha tarefa foi cumprida. Alguém começou a dar passos no caminho. Alguém deu um só passo no caminho. Essa pessoa está um passo mais perto do objetivo. Outro alguém deu 100 passos no caminho. Essa pessoa está 100 passos mais perto do objetivo.
Quem deu todos os passos do caminho atingiu o objetivo. Cada indivíduo precisa dar passos no caminho. Ninguém mais pode fazer isso. Se estou com sede e outra pessoa bebe água, minha sede não diminui. Para matar a minha sede, preciso beber água. Se estou doente e outra pessoa toma o meu remédio, minha doença não será curada. Preciso tomar o remédio eu mesmo. É tão simples e, no entanto, não queremos trabalhar. Nos limitamos a esperar que um poder sobrenatural tenha a bondade de fazer alguma coisa por nós. Isso não funciona, não funciona. Cada indivíduo precisa trabalhar pela sua própria salvação e cada indivíduo precisa dar cada passo no caminho por conta própria. O Buda explicou em suas próprias palavras, em Pali, a língua que falava, a língua da Índia naquele tempo. Tumme hikki changayatapan akataru tathagata akataru tathagata Tumme hikki changayatapan. Você precisa trabalhar com empenho, com dedicação, pela sua libertação. Tathagata. Isso significa alguém que se libertou. O sentido literal da palavra Tathagata é aquele que alcançou o objetivo final da verdade última, da verdade eterna. Alguém que se tornou Tathagata, que alcançou aquele objetivo, com toda compaixão, indicará o caminho. Este é o caminho. Akatarô, apenas indicará. É essa a trilha. Akatarô Tathagata. Todo aquele que alcançou esse objetivo se limitará a apontar a trilha. Cada indivíduo precisa caminhar na trilha, construir sua própria salvação. Se isso for aceito, e quanto mais cedo melhor, o fato de que eu preciso caminhar na trilha, eu preciso dar todos os passos para alcançar o objetivo final. Então vem a pergunta: o que é a trilha e como percorrê-la? O Buda explicou repetidas vezes. Foi o que fez sua vida inteira. Continuou a explicar o caminho, o Dhamma. Dhamma significa lei. Dhamma significa verdade. Dhamma significa natureza. A lei da natureza, a lei universal da natureza, que governa o universo inteiro, animado e inanimado. Nunca é sectário, é universal. Precisamos entender o que é essa lei, o que é essa natureza. Precisamos entender que, se infringir a lei, serei castigado aqui e agora. Se levar uma vida de acordo com a lei, começarei a ser recompensado, começarei a me mover em direção ao objetivo final da libertação. É esse o caminho. Alguém o procurou e perguntou: Senhor, em poucas palavras, palavras simples, diga-me o que é o caminho. Não entendo altas filosofias e coisas assim. E o Buda sorriu. Dhamma não é para altas filosofias, é para as pessoas praticarem, de modo que precisam entender o que é. Se não entenderem e simplesmente jogarem jogos intelectuais, será inútil. Dhamma é sempre explicado em palavras muito simples. Tudo bem, vou explicar de novo. E explicou em poucas palavras, de novo, em suas próprias palavras, na língua que falava naquele tempo. Sabba papa karanam kusala upasampada sacheta pariyudapanam etam buddhana sasanam etam buddhana sasanam. Sasanam é o ensinamento. Buddhana, todos os Budas. Este é o ensinamento de todos os Budas. Ele nunca disse, este é o meu ensinamento. Buda não é o nome de alguém. Buda significa uma pessoa iluminada, liberta. O seu nome era Gotama. E tornar-se Buda
não é o monopólio de uma só pessoa. Não só Gautama pode se tornar um Buda. Qualquer um pode se tornar Buda. Claro que isso não é fácil. Você vem por 10 dias e acha que se tornará um Buda. Não, não. É um trabalho muito duro, muito difícil. No entanto, trabalhando duro, muito duro, existem todas as possibilidades de todas as pessoas se tornarem plenamente iluminadas, tornando-se Buda. E quando alguém se torna Buda, ele ensinará isto e nada mais do que isso. Este será o ensinamento de toda pessoa iluminada. O que é? Sabba papassa karanam. Akaranam, abstenha-se. Saba, todas. Papassa, todas as atividades pecaminosas. Abstenha-se de toda atividade pecaminosa, toda atividade prejudicial. Kusalasa upasampada, realize ações saudáveis, ações pias, ingresse no campo da piedade. Upasampada, alinhe-se com a piedade. Upasampada. Se chitte pariyudapanam. E continue a purificar a sua mente. Só isso. Abstenha-se de praticar ações daninhas, pecaminosas e realize ações saudáveis, piedosas, e continue purificando a sua mente. O Dhamma inteiro, em sua totalidade, está contido nessas palavras. Não falta nada. Você não deve acrescentar nada a isso. É por isso que é dito Paripunan, completo. É completo. E nada deve ser retirado. Não há nenhum ponto que esteja equivocado, que deva ser removido. É por isso dito Parisuddham, tão puro, ultra puro. Nada a ser removido, nada a ser acrescentado. Isso é Dhamma. Abstenha-se de ações pecaminosas, realize ações pias e purifique a mente. Toda religião digna do nome dirá a mesma coisa. Mas quando uma pessoa iluminada ensina Dhamma, ensina um Dhamma universal, nunca ensinará sectarismo. Dhamma universal, Dhamma eterno. A lei da natureza é eterna. Era assim no passado, é assim no presente, será assim no futuro. E se aplica a um e a todos. Isso é Dhamma. Mas por loucura, por ignorância, as pessoas esquecem a essência de Dhamma e o transformam em uma seita. Depois essa seita, aquela outra seita. Então, essas mesmas palavras começam a carregar significados diversos. Todo mundo recita a mesma coisa. Abstenha-se de ação pecaminosa. Nenhuma religião irá dizer, realize ações pecaminosas. Todos dirão a mesma coisa. Realize ações saudáveis, ações pias. Toda religião, toda tradição dirá o mesmo. Purifique sua mente. E, contudo, que imensa diferença nas explicações. O que é pecado? O que é piedade? Quando o Dhamma se transforma em seita, e então, naquela seita específica, as chamadas pessoas piedosas podem usar esse ou aquele tipo de roupa, podem ter um rosário assim ou assado, podem ter essa ou aquela marca na testa, essa ou aquela aparência externa. E então as pessoas que pertencem a essa seita dirão que só quem tem esse tipo de aparência externa é piedoso. É feita uma definição equivocada. Outra definição. Toda seita, os membros daquela seita, realizam esse ou aquele tipo de rito ou ritual, essa ou aquela cerimônia religiosa. Toda seita terá diferentes ritos, diferentes rituais, diferentes cerimônias, e os membros de uma seita em particular dirão: quem realizar esses ritos, rituais, cerimônias, esses são os piedosos. E quem não os realizar, esses são pecaminosos. Outra loucura. Existe também outra definição que confunde ainda mais. Toda seita tem alguma crença, dogma, filosofia em que acredita. Quem acredita nesse dogma, nessa filosofia, é piedoso. Quem não acredita, não é. Esse tipo de definição de pecado e piedade prejudica Dhamma. Dhamma deixa de ser Dhamma. Em Dhamma, a definição é universal, não sectária. As aparências externas diferem de seita para seita, de pessoa para pessoa. Os ritos, rituais e cerimônias
diferem de pessoa para pessoa, de seita para seita. Uma crença filosófica pode diferir de uma pessoa para outra, de uma seita para outra, mas a definição de Dhamma, esta não pode diferir. É universal, é eterna. O que é o pecado? O que é a ação insalubre? Qualquer ação, física ou verbal, qualquer ação que prejudica e magoa outros seres, perturba a paz e a harmonia de outros seres, é uma ação pecaminosa, é uma ação insalubre. E o que é uma ação piedosa, saudável? Toda ação física ou verbal que apoia, que ajuda outros seres, criando uma atmosfera de paz, de harmonia, que não perturbe sua paz, sua harmonia, que não os prejudique, não os magoe, é uma ação piedosa, uma ação saudável. Essa definição é universal. À medida que se vai mais fundo em Dhamma, no plano experimental, torna-se muito claro que isso está de acordo com a lei da natureza. O primeiro, abster-se de toda ação pecaminosa, é chamado sila, levar uma vida moral. Não realize qualquer ação, física ou verbal, que possa prejudicar os outros. Leve uma vida moral. Realize ações saudáveis. E a ação mais saudável é dominar sua própria mente. Nunca permaneça escravo de sua mente. Aprenda a concentrar a sua mente. Aprenda a desenvolver a capacidade de mantê-la fixa, com base no que é saudável, sem guardar rancor, livre da raiva, do ódio, da má vontade. Essa é a ação mais saudável. Quando se começa a dar passos na trilha, fica evidente que o ensinamento é universal, tão universal. O primeiro passo é chamado sila, o segundo, samadhi, e o terceiro, purificação da mente, é chamado de panya. Panya significa sabedoria, visão interior, experiência direta da verdade interior e o desenvolvimento da sabedoria da lei universal e a transformação do padrão habitual da mente no nível mais profundo. Agora, o primeiro, sila, moralidade. De início, começamos a compreendê-la apenas no plano intelectual. Sim, eu não devo realizar nenhuma ação no plano físico ou verbal que prejudique os outros. Por exemplo, se alguém me bate, me mata, com certeza não vou gostar. Então, se eu bato nos outros ou mato os outros, essa pessoa também não vai gostar. Eu não devo, portanto, fazer nada que não quero que façam comigo. Eu não devo matar, isso fere os outros. Se alguém rouba, leva alguma coisa preciosa para mim, eu não gosto. Fico magoado. Portanto, eu não devo pegar nada que pertença a outro. Isso magoa. Não devo. Se alguém estupra ou tem conduta sexual imprópria com um membro da minha família, eu não vou gostar. Fico magoado. Portanto, eu não devo fazer tal coisa. Outros serão magoados. Se alguém mente e procura me enganar, eu não gosto. Então, eu não devo dizer mentiras e enganar os outros. Quando alguém usa palavras duras, eu não gosto. Então, eu não devo usar palavras duras. Os outros não irão gostar. Compreendo, e todos compreendem, que essas coisas não devem ser feitas. Mas quando ficamos intoxicados por qualquer droga ou álcool, ficamos inutilizados. Nos tornamos escravos daquela intoxicação em particular e praticamos essas ações que não desejamos praticar. Eu não devo tomar qualquer intoxicante. É isso o que compreendemos no plano superficial da mente, no plano intelectual da mente. Ao mesmo tempo, começamos a compreender em um nível um pouco mais profundo, mas também no plano intelectual. Um ser humano é um ser social. Precisa viver em sociedade, viver com os membros da sua família e os outros. Se você insiste em realizar ações que perturbam toda a atmosfera ao seu redor, que criam desarmonia por toda parte, perturbando a paz, como poderá desfrutar de paz e harmonia? Se eu acender fogueiras ao meu redor, à minha volta só haverá fogo, muito fogo. Como posso esperar a sombra fresca, a tranquilidade dentro de mim? Não dá. Logo, preciso contribuir para tornar a atmosfera mais pacífica, mais tranquila, e somente então poderei ter a experiência da paz e da tranquilidade,
vivendo naquela atmosfera. Sim, torna-se mais claro, mas o Dhamma torna-se, de fato, claro quando começamos a praticá-lo. E uma pessoa iluminada nos leva àquela profundidade onde começamos a experimentar a lei da natureza. Torna-se tão claro, no plano da experiência, que toda vez que realizo qualquer ação, física ou verbal, que fez mal a alguém, é impossível realizar essa ação, a não ser que tenha gerado uma tremenda negatividade em minha mente. Não posso matar alguém a não ser que gere raiva, ódio, má vontade, animosidade. Não posso roubar a não ser que tenha gerado muita cobiça. Não posso praticar conduta sexual errada a não ser que tenha gerado paixão. E assim por diante, talvez ego, talvez ciúme, uma impureza ou outra. Desenvolvo essas coisas na minha mente e somente então irei realizar uma ação verbal ou física que prejudique os demais. Com a experiência, aquele que trilha o caminho de Dhamma começará a entender isso. E com a experiência também se começa a entender que toda vez que gero qualquer negatividade na mente, raiva, ódio, má vontade, animosidade, paixão, medo, ego, ciúme, cobiça, qualquer impureza mental, a natureza não deseja isso. Isso é contrário à lei da natureza, e a natureza começa a me castigar. Sou castigado aqui e agora. Depois da morte, o castigo virá, esqueça isso. Não diremos para não acreditar, mas esqueça isso por ora. Você será castigado aqui e agora. Todo indivíduo que começou a trilhar o caminho começará a perceber que a natureza começou a castigá-lo, pois quando se gera raiva, o resultado é tanta agitação, tanta infelicidade, tanto sofrimento. É impossível gerar raiva e se sentir em paz, tranquilo. Impossível. É inevitável que me torne agitado. Do mesmo modo, se gero qualquer outra impureza, é inevitável que me torne agitado. Essa é a lei da natureza. A natureza começou a me castigar, e se eu mudar, se me abstiver desse tipo de atividade e deixar de gerar essas impurezas, então a natureza começará a me recompensar. Sinto-me tão em paz. Torna-se claro ser essa a lei da natureza. Não faça mal aos outros, não realize qualquer ação no plano físico ou verbal que faça mal aos outros, senão passará a fazer mal a si próprio. Você pode não saber, mas a primeira vítima das suas ações é você. Para matar alguém, você tem de gerar raiva. Quando gera raiva, está sendo castigado aqui e agora. Você é a primeira vítima dessa raiva, dessa impureza. Isso se torna cada vez mais claro para aquele que trilha o caminho de Dhamma. Em seguida, no nível mais profundo, por termos começado a provar a verdade dentro de nós mesmos, o padrão habitual, o modo de vida, começam automaticamente a se transformar. Quando não se experimenta a verdade interior, dá-se importância aos fatores externos. Não se percebe como a natureza começou a nos castigar, nem percebemos como a natureza começou a nos recompensar. Não sabemos de nada. Agora, com essa prática, que você irá aprender nesses 10 dias, vai se tornar cada vez mais claro, não apenas no plano intelectual, não apenas no plano devocional, porque o Buda ou o fundador de uma religião, ou a Escritura disse ser assim. Isso não funciona. Quando fica esclarecido no plano experimental, com a experiência direta, então é como colocar a mão no fogo e se queimar. Agora você sabe, colocar a mão no fogo dói. Da próxima vez terá cautela, não colocará a mão no fogo. Você não quer queimar a mão. Portanto, se afastará disso. Lá no fundo, dentro de si, começará a experimentar a verdade de que cada vez que magoar alguém, antes de magoar quem quer que seja, você começou a magoar a si mesmo. Começou a arder por dentro. O fogo do inferno, dentro de si, começará a devorá-lo aqui e agora. E quando realiza uma ação saudável, boa, que ajuda os outros, começará a desfrutar da paz, da tranquilidade do reino dos céus dentro de si. O inferno está no seu interior. O céu está no seu interior. Experimentamos isso e isso nos ajuda a praticar Dhamma como se deve. Abstenha-se de ações maléficas. Realize ações saudáveis. A trilha é explicada em detalhe.
como deve caminhar passo a passo. O caminho inteiro, no idioma daqueles dias, era chamado de Aryo Athangiko Maggo. Mago significa caminho. Aryo significa nobre. Caminho nobre, pois quem quer que trilhe esse caminho irá, inevitavelmente, se tornar uma pessoa nobre. Podemos ser deste ou daquele país, desta ou daquela comunidade, cor, gênero, tanto faz. Quem trilha o caminho, inevitavelmente, irá se tornar uma pessoa nobre, uma pessoa santificada, uma pessoa de bom coração, uma pessoa purificada. É por isso que o caminho é dito nobre, o nobre caminho óctuplo, que é constituído de 3 divisões: Sila, Samadhi e Panya. Sila, moralidade. Não pratique qualquer ação no nível físico ou verbal que prejudique os demais. 3 partes do caminho vêm sob essa divisão de moralidade, Sila: Samavacya, Samakamanta, Sama-adiva. A palavra Sama significa correto. Samavacya, fala correta. A fala deve ser correta, saudável. Como saber o que é saudável e o que é prejudicial? Se você souber o que é prejudicial e evitá-lo, o que sobra é saudável. O que é saudável ou não com relação à nossa fala, nossa ação verbal. Você se abstém de mentir. É prejudicial mentir. Você se abstém de usar palavras duras que firam os demais, não os ajudam, pois palavras duras fazem mal. Você se abstém de dar respostas agressivas. Digamos que 2 pessoas sejam amigas. Você ouve uma delas dizer algo e conta para outra pessoa. Destrói a amizade, torna-os inimigos. Você realizou uma ação danosa. Ou pronuncia palavras caluniosas, inúteis, desperdiçando seu tempo, desperdiçando o tempo alheio. Isso é ação verbal prejudicial. Abstenha-se de tudo isso e o que permanece é ação saudável. Samavacya, ação verbal saudável. E em seguida vem Samakamanta, ação física saudável. A mesma medida se aplica. Toda ação que fere ou prejudica outros seres é nociva. Se você se abstiver dessas ações, o que permanece é saudável. Não mate, não roube, não tenha má conduta sexual, não use nenhum intoxicante. Se você evitar tudo isso, então todas as suas ações físicas serão automaticamente saudáveis. A seguir, Sama-adiva, modo de vida correto. Se formos monges ou monjas, um recluso ou um ermitão, saímos de tigela na mão para esmolar, sem levar nada conosco. Mas um chefe de família não deve sair por aí esmolando. Precisa trabalhar para ganhar a vida e trabalhar duro, honestamente, sem prejudicar ninguém. De novo, a mesma medida. Sua profissão, suas relações devem ser tais que você é remunerado por elas, mas sem fazer mal a ninguém. Se você lucrar com seu negócio, mas esse negócio fizer mal aos outros, isso não é Sama-adiva, não é um modo de vida correto. Se seu modo de ganhar a vida é encorajar os outros a romper Sila, a levar uma vida imoral e a perturbar a paz e a harmonia dos outros, nesse caso não é Sama-adiva. Por exemplo, se alguém começa a negociar com armas, munição, bombas atômicas, bombas de hidrogênio, pode ganhar um bom dinheiro, ter um bom lucro. Mas quem compra essas coisas as usará para matar. Não é uma boa maneira de ganhar a vida, um modo de vida correto. Alguém dirá, eu não mato. Sim, não mata, porém encoraja os outros a matar. Não é um modo de vida correto. Se alguém negocia com carne ou peixe e disser, não estou matando, outra pessoa matou. Mesmo assim, está encorajando o outro a matar. Isso não é um modo de vida correto. Você pode negociar com animais. Coloca os animais no pasto e em seguida você entrega ao açougueiro dizendo, é o açougueiro quem mata, não eu. Não, você encoraja. Não é um modo de vida correto. Você pode lidar com veneno. Quem compra o utiliza para matar. Não é um modo de vida correto. Desse modo, seja o que for, se o produto com que negocia encoraja os outros a romper sua sila, então esse modo de vida não é um modo de vida correto.
Às vezes, certos modos de vida podem parecer saudáveis, mas a motivação é equivocada. Nesse caso, o modo de vida torna-se nocivo. Um episódio na minha vida. Anos atrás, eu ainda não conhecia o puro Dhamma, não sabia observar as coisas dentro de mim. No entanto, eu me considerava uma pessoa de Dhamma, uma pessoa muito religiosa, porque realizava esse rito, aquele ritual, dava essa e aquela doação, mas desconhecia o puro Dhamma. Aconteceu um dia que alguém da família adoeceu gravemente e nosso médico estava viajando. Precisei então chamar outro médico. Esse era um médico muito famoso, muito ocupado. Não sabia se concordaria em vir à nossa casa. Fui em pessoa para tentar convencê-lo. Cheguei ao consultório, onde em geral havia uma multidão de pacientes, mas não vi ninguém. Ele estava só. Eu fiquei feliz, claro, pois se estava sozinho, significava que viria. Mas por curiosidade indaguei. Doutor, como é que aqui na sua clínica, onde costuma haver uma longa fila de pacientes, hoje não há ninguém? Com uma expressão compenetrada e triste, ele respondeu: Goenka, nessa época do ano, sempre havia uma epidemia ou outra. Não sei o que houve este ano, não há nenhuma epidemia. Eu me senti muito mal. A profissão médica é uma profissão tão nobre. Servir os demais, ajudá-los a sair da doença. E vejam a motivação desse médico. Ele quer cada vez mais epidemias. Não que todos os médicos sejam assim. Não se pode condenar todos os médicos. Mas foi o caso desse. E eu me senti muito mal. Porém, na época, eu não sabia como observar a realidade dentro de mim. Quando não sabemos observar nossa própria realidade, vemos continuamente os defeitos alheios. Veja, essa pessoa é tão ruim, aquela pessoa é tão ruim. Quando comecei a praticar esta técnica, observando a verdade interior, verifiquei que eu era pior do que o médico. Eu venho de uma comunidade de homens de negócios. Conheço os comerciantes e as suas motivações. Temos nosso próprio modo de falar. Digamos que ocorra uma guerra ou fome. Os bens de consumo são escassos, os preços sobem vertiginosamente. No nosso modo de falar, na linguagem do comércio, dizemos: o mercado está melhorando, maravilha, o mercado está melhorando. Obtemos um preço mais alto, maior lucro. Seja qual for o nosso estoque, dará maior lucro. Quando não há mais fome, quando acaba a guerra, há bens de consumo em excesso. O preço caiu. Muito tristes, dizemos: ah, o mercado está saturado, péssimo. Que atitude, que tipo de motivação é essa? Pouco nos importamos se as pessoas sofrem ou não. Precisamos conseguir nosso dinheiro. Ah, não entenderemos isso até começarmos a observar a verdade interior. Estamos envolvidos demais nessa loucura. Nada há de errado em se fazer negócio. É preciso ganhar dinheiro dentro do razoável, sem prejudicar ninguém, com a condição de se compreender que estamos desempenhando um papel importante, servindo a comunidade desse modo particular. Podemos estar em qualquer profissão, mas se a atitude for a de, com a minha profissão, sirvo à sociedade, e em troca sou remunerado pela sociedade. Nesse caso, o principal é servir à sociedade. A remuneração virá, com certeza, nada de errado. Um homem de negócios compra bens do fabricante e os distribui ao consumidor. Nada de errado. Não é possível cada consumidor procurar o fabricante para satisfazer suas necessidades. É preciso haver um intermediário. Mas se esse intermediário começar a pensar: eu estou aqui para explorar e enriquecer, aí essa corrida frenética atrás do dinheiro levará à loucura. Muito longe de Dhamma. Isso está muito longe de Dhamma. Sama Adiva quer que se tenha boa volição, boa motivação para ganhar dinheiro, sem fazer mal a ninguém. Servindo os outros, um membro da sociedade desempenha seu papel e serve, segundo a sua capacidade. Todos esses três, Samavacya, Samakamanta, Samadiva, fala correta, ações físicas corretas e modo de vida correto, integram a primeira parte de Dhamma, Sila, moralidade. Se o professor de Dhamma só ensinou isso, neste caso, ele não era uma pessoa iluminada. Uma pessoa iluminada ensinará a totalidade de Dhamma. Ensinar as pessoas e lhes dizer: ah, vocês não devem fazer isso, não devem fazer aquilo,
devem fazer isso, devem fazer aquilo, isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso é apenas Dhamma parcial. Não irá fazer efeito algum, porque as pessoas sabem muito bem que não deviam fazer isso ou aquilo. No entanto, continuam a fazê-lo. Um alcoólatra sabe muito bem que o seu vício é danoso, que precisa abandoná-lo. Um jogador sabe muito bem, não devo fazer isso. No entanto, na hora esquecem tudo. Bebem, jogam. Por quê? Porque não têm controle algum sobre a mente. Não dominam a própria mente. São escravos da própria mente. Cada um é escravo do seu próprio padrão habitual profundo. Dhamma permanece incompleto quando limitado a sermões. Apenas falar sobre Sila é inútil. Então, o passo seguinte: Samadhi, domínio da mente. Você precisa aprender a dominar a sua própria mente. Precisa aprender a concentrar sua mente, e isso com uma base saudável. Kusala chittasya ekaggata. Concentração da mente com base na pureza. Isto é Samadhi. Outras 3 partes de Dhamma integram essa divisão de Samadhi: Samavayamo, Samasati e Samasamadhi. Samavayamo, o tipo certo de esforço, o tipo certo de exercícios. Quando o corpo está fraco, doente, sem saúde, você precisa se exercitar. Se o corpo estiver tão fraco que mal pode caminhar, vai cambaleando e alguém lhe dirá: faça esse exercício, fortaleça seus músculos, fortaleça seu corpo. Assim também, quando a mente estiver fraca, e todos vocês notaram, trabalhando nesses 2 dias, como sua mente é enferma, como é frágil, cambaleante, enferma, instável. Você precisa se exercitar para torná-la estável, firme, forte, saudável, inteira. Qualquer exercício que traga saúde à sua mente é um bom exercício. Isso é Samavayamo. Existem 4 exercícios, e em Dhamma o exercício todo é: examine a si próprio. O primeiro exercício é: examine-se. Mesmo no plano superficial da mente, no momento tenho esse vício, aquele vício. Livre-se deles, livre-se dos vícios que estão aí. Primeiro bom exercício. Segundo exercício: volte a examinar a sua mente. Minha mente não tem esse ou aquele vício específico. Em seguida, feche todas as portas da sua mente, não permita a qualquer impureza que esteja ausente ingressar. Segundo bom exercício. Terceiro bom exercício: volte a examinar a sua mente. Minha mente tem essa ou aquela virtude. Evite desenvolver ego por causa disso. Evite se orgulhar disso. Esta virtude está aqui. Esta é a realidade. Agora preciso tomar cuidado para preservá-la, mantê-la e multiplicá-la. Volte a examinar a sua mente e, se verificar que lhe falta essa ou aquela virtude específica, abra todas as portas da sua mente. Dê as boas-vindas a essa virtude ausente. Que venha, que venha. Estes são 4 exercícios saudáveis para tornar a mente saudável, forte. É isso que, indiretamente, você começou a fazer. E o passo seguinte: Samasati, consciência, o tipo certo de consciência. O que é esse tipo certo de consciência? A consciência da realidade desse momento, relativa à sua própria estrutura física e mental, é esse o tipo correto de consciência. Impossível estar consciente do passado. A palavra sati tem 2 significados. Um significado é memória. Isso nada tem a ver com esta parte de Dhamma. A lembrança pertence ao passado. Isso não é samasati. Não é consciência correta. Impossível estar consciente do futuro. Estará apenas imaginando, sonhando. É inútil. Consciência só é real quando se está consciente da realidade deste momento, à medida que se manifesta de momento a momento. E essa realidade pertence ao seu próprio ser. Esta mente, esta matéria, a combinação dos 2. Foi isso que vocês começaram a fazer aqui. Começaram a observar sua respiração entrando, saindo, de momento a momento, assim como é. Se for profunda, é profunda. Se for rasa, é rasa.
Se passa pela narina esquerda, à esquerda. Se passa pela narina direita, à direita. Se passa por ambas as narinas, ambas. Claro, para um aluno novo, quando não consegue sentir a respiração que se tornou muito sutil, nesse caso é permitido respirar intencionalmente algumas vezes, respirações conscientes mais fortes. Mas apenas algumas, e de novo, precisa voltar à respiração natural, normal, de modo a aumentar a sua capacidade, a sua faculdade de sentir a mais sutil das respirações com a maior clareza possível. Então, sim, você está atento à realidade tal como é, não como gostaria que fosse. E é isso que se chama de yatha bhuta, tal como é de momento a momento. Você tem feito isso. E outra coisa, o caminho todo parte da realidade mais grosseira, intensificada, aparente, por ser o que se experimenta de início, e de lá se move em direção à realidade cada vez mais sutil. Você explora todo o campo dessa estrutura material, da realidade mais grosseira à realidade mais sutil. Explora todo o campo da estrutura mental, a mente e os conteúdos mentais, partindo da realidade mais grosseira, o plano superficial, para chegar a seguir à realidade cada vez mais sutil. No idioma daqueles dias, o Buda disse, Olaricô, de Olaricô a Sucumá. Sucumá. Cada passo precisa ser em direção a Sucumá, Sucumá, Sucumá. Sutileza, sutileza, sutileza. Você atravessa todo o campo da sutileza, da mente e da matéria. Em seguida, experimenta algo além da mente e da matéria. Todo o campo da mente e da matéria, você irá notar, é um campo onde as coisas surgem e desaparecem sem cessar. Alguma mudança está acontecendo. Há um constante fluxo em ação, mas quando você ultrapassa esse campo, nada surge, nada desaparece. Essa verdade eterna, última, é algo inimaginável. Na trilha de Dhamma, nada deve ser imaginado, e nada deve ser aceito, porque um Buda disse ser assim, ou seu professor diz ser assim. É preciso que você mesmo tenha a experiência da verdade última. Essa experiência fará de você uma pessoa totalmente mudada. Experimentar a verdade última, mesmo por breves segundos, nos transforma, naturalmente, em uma pessoa santificada, e toda a trilha, enquanto você se move da realidade grosseira rumo à realidade cada vez mais sutil, é um processo de purificação, como você irá compreender quando progredir no caminho. Portanto, uma coisa torna-se evidente, que você está se movendo da realidade grosseira em direção à realidade mais sutil. Mas entenda, você não pode criar a realidade sutil. Precisa deixar isso por conta de Dhamma, por conta da natureza, e a natureza continuará a funcionar. Logo, para você, seja o que for que se manifeste, você apenas se mantém consciente disso. No início, precisa respirar forte algumas vezes, e está consciente disso. Depois, naturalmente, a respiração se torna cada vez mais suave, cada vez mais sutil, cada vez mais delicada. Você se mantém consciente. Agora, hoje, o dia todo, você esteve consciente do toque da respiração dentro da área limitada. Você escolheu uma pequena área. O Buda quis que se trabalhasse com uma pequena área, porque quanto menor a área, mais sutil, mais sensível, a mente inevitavelmente se tornará. Agora, amanhã e no dia seguinte, irá trabalhar com uma área menor ainda. No momento, você trabalha na área triangular. Mantenha a atenção dentro dessa área o dia todo. O toque da respiração nessa área. Em qualquer ponto das paredes internas das narinas. O toque da respiração. Em qualquer ponto da entrada das narinas. O toque da respiração. Em qualquer ponto na área abaixo das narinas, acima do lábio superior. O toque da respiração. Agora, hoje à noite e amanhã, o dia todo, terá a experiência de algo mais sutil do que isso. Esse toque estava presente desde sempre, porém você nunca se preocupou em estar ciente dele, pois nunca praticou.
Agora, com a prática, aguçou sua mente para sentir o toque. Do mesmo modo, existem coisas mais sutis que estão sempre presentes, mas você nunca se preocupou em estar consciente disso. Já esta técnica irá ajudá-lo e começará a sentir essas coisas. Uma realidade se tornará muito clara. Notará que a respiração que entrou, quando saiu um pouquinho mais morna. A temperatura do ar que entra e do ar que sai difere. O ar que sai é um pouco mais morno. Esta é uma verdade pela qual você nunca se interessou. É simplesmente natural. A temperatura externa é inferior à temperatura interna do corpo. Por isso, quando o ar entra no seu corpo, sai aquecido pela temperatura de dentro de você. Você vai notar isso, que o ar ao sair é um pouco mais quente do que o ar ao entrar. E então logo começará a experimentar algo mais. Uma realidade que nada tem a ver com a respiração. Você usa a respiração para se mover em direção à realidade mais sutil. Agora, mesmo sem usar a respiração, o que acontece? Você esteve trabalhando nessa pequena área, nessa área triangular. Até a noite, até amanhã, começará a experimentar alguma reação bioquímica. Alguma reação eletromagnética ocorre por todo o corpo. Por toda a estrutura física, a cada momento, existe uma reação bioquímica ou outra, alguma reação eletromagnética ou outra. E por causa disso, ocorre uma sensação ou outra, por todo o corpo. Onde quer que haja vida, haverá, inevitavelmente, sensação. Você agora começará a sentir alguma sensação nessa área. Não é preciso que seja essa ou aquela sensação em particular. Qualquer sensação que surgir. Talvez seja calor. Calor nessa área. Calor só aqui. Pode ser calor corporal. Pode ser calor atmosférico. Você se limita a observar. No momento, calor. Basta. Talvez frio, talvez suor. Apenas observe, não faça nada. Talvez uma sensação de coceira. De novo, apenas observe, uma sensação de coceira. Não reaja a isso. Uma sensação de coceira. Você começa a reagir, começa a esfregar ou a coçar. Nesse caso, não é samasati. Samasati é apenas observar. Não faça nada. Observe a realidade que se manifestou. Sente uma coceira. Vamos ver quanto tempo dura. Torna-se cada vez mais intensa, mas finalmente passa. Nenhuma coceira é eterna, não dura para sempre. Nenhuma sensação dura para sempre. Surge e mais cedo ou mais tarde desaparece. Você é apenas uma testemunha silenciosa das coisas que ocorrem. Pode ser sensação de coceira. Podem ser espetadelas. Às vezes, a sensação de latejar, pulsar. Talvez sensação de leveza. Talvez sensação de peso. Talvez pressão, talvez tensão. Talvez estiramento. Talvez até dor. Talvez sensação de expansão, contração. Talvez sensação de dormência. Talvez sensação de secura. Talvez sensação de umidade. Qualquer coisa. Você não pode escolher as sensações. É uma observação sem escolha. Deixe a natureza desempenhar seu próprio papel. Deixe Dhamma desempenhar seu próprio papel. A cada momento, seja o que for que se manifeste, é a realidade do momento. E sua tarefa é somente aceitá-la e observá-la. Observe sem reagir. Apenas observe, observe. Nunca procure o que esteja ausente. Caso contrário, irá se perder. Seja o que for que surja nessa área, aceite e observe. É possível que sinta algo que não saiba nomear ou classificar. Não é preciso. Mesmo as sensações que for capaz de nomear ou de classificar não devem ser nomeadas ou classificadas. Algo ocorre e você apenas observa com objetividade, sem reagir. O propósito está sendo cumprido. É isso que a técnica deseja que se faça. Apenas aceitar a realidade desse momento sem reagir. Então, tanto faz, qualquer sensação.
Às vezes, talvez, você não sinta sensação alguma. As sensações estão presentes a cada momento, em cada mínima partícula do corpo, porém sua mente é muito grosseira e não consegue perceber a realidade mais sutil. Às vezes, por isso, se não conseguir sentir nada dentro dessa área limitada, apoie-se na respiração. Você tem a respiração, então está tudo bem. Continue a trabalhar com a respiração e subitamente surgirá uma sensação. Então passe a dar atenção à sensação que surgiu e permaneça com aquela sensação. A sensação passa e outra sensação pode surgir. Essa passa, outra pode surgir. Se nada surgir, nesse caso, volte à respiração. Respiração ou sensação, mas dê mais importância à sensação. Às vezes é possível que você sinta mais de uma sensação nessa área. 2, 3 sensações ao mesmo tempo. Não fique confuso por causa disso. Escolha uma, escolha a mais sutil. A sensação forte, fácil de sentir, deixa para lá. Dê atenção à mais tênue. Procure sentir a mais tênue. Sua mente se tornará mais sensível, cada vez mais sutil para sentir isso. Compreenda, você deve manter sua atenção dentro dessa área limitada. Isso irá aguçar sua mente e torná-la mais sensível. Se permitir que a atenção se disperse pelo corpo todo, nesse caso, sua mente permanecerá grosseira e você só sentirá sensações grosseiras. Você não será capaz de ir ao fundo. E o Buda quer que você desça ao fundo. Então, enquanto sua atenção estiver nesse ponto, poderá surgir sensação em outras partes do corpo. Isso você não será capaz de impedir. Nunca tente impedir, mas ignore, não dê atenção. Acontece alguma coisa em determinado ponto. Sua tarefa consiste em explorar a realidade dessa área triangular. Se acontecer alguma coisa nas paredes internas das narinas, se surgir qualquer sensação, observarei. Se surgir qualquer sensação nas paredes externas das narinas, qualquer sensação, observarei. Sim, observarei. Se surgir qualquer sensação na entrada das narinas, sim, observarei. Se surgir qualquer sensação abaixo das narinas, sim, observarei. Mas qualquer coisa além disso, vou ignorar. Então verá que a sua mente se restringirá a uma pequena área, e trabalhando em uma pequena área, se aguçará cada vez mais. Trabalhe assim, hoje à noite, e depois amanhã o dia todo. Isso é Samasati. E em seguida vem Samasamadhi. Samadhi é concentração da mente, mas Samasamadhi é diferente, exige uma base sadia. E o que é essa base sadia? É livre de morra, ignorância. Sem ilusão, sem engano, sem alucinação, sem confusão, sem imaginação. O objeto da sua concentração deve ser real. O que esteve praticando é Samasati, consciência da realidade desse momento, do momento que se experimenta dentro dessa área limitada. Neste momento, permanece consciente da realidade. No momento seguinte, de novo, está consciente da realidade, no momento seguinte também. Assim, de momento a momento, sem nenhuma perturbação. Você continua a observar a mudança. Esta sensação ou aquela sensação mudará. Mas a sua atenção se restringe a essa área e à realidade que nela se manifesta de momento a momento. Por tanto tempo, quanto você continuar a se manter consciente, sem interrupção, o mesmo tanto o seu samadhi irá cada vez mais se fortalecer. E é sama, correto, porque você está se atendo à realidade que experimenta, sem recorrer a nenhuma imaginação. Uma mente é capaz de se concentrar com um objeto imaginário, a forma, a aparência desse ou daquele deus ou deusa, do fundador dessa ou daquela religião. Você pode imaginar a forma ou o rosto desta ou daquela pessoa e, sem parar, repetir essa imagem. Fazendo uso dessa imaginação, mentalmente, a mente se concentra. Ou pode trabalhar com uma palavra, repetindo, usando verbalização. A mente se concentra. Mas essa não é a realidade natural. Veja, a sila que praticou serve para levá-lo ao segundo passo de Samadhi,
E o samadhi que pratica serve para levá-lo ao terceiro passo de Panya. É tudo progressivo em direção ao objetivo final. Se focar qualquer outro objeto, imaginário ou da sua própria criação, se impuser algo que não está presente, então isso não o levará ao objetivo final. Logo, o objeto deve ser o que surgir dentro da área em questão, e você permanece consciente, apenas consciente. De momento a momento, permanece consciente, consciente. Seja qual for o tempo que permanecer, continuamente, consciente, mantendo a atenção nessa área limitada, isso é Sama Samadhi. Caso contrário, como disse, a mente pode se concentrar com morra, ignorância, com objetos imaginários, ou com base na ganância, raga, ou com uma base de aversão, dosa. Alguma vez você talvez tenha visto um caçador inteiramente concentrado na sua espingarda. A presa se aproxima, ele vai atirar e matar. A concentração está presente, mas isso não é Sama Samadhi, concentração correta. Um gato espreita uma saída de ratos, inteiramente concentrado. O rato sai, o gato dá um pulo e o devora. Está inteiramente concentrado, mas não com Sama Samadhi. Toda ação física nociva é praticada com um certo grau de Samadhi, concentração. Mesmo um batedor de carteiras, sua mente está concentrada. Ele está muito consciente do que está fazendo. Mas isso não é Sama Samadhi. Sama Samadhi precisa ser livre de desejo, livre de aversão. Ao observar sua respiração, estava livre de morra, ignorância. Nesse caso, não há confusão a respeito da verdade que experimenta. A respiração está presente. O toque da respiração. Sim, o toque está presente. E agora, estas sensações. As sensações estão presentes e você as observa. Não observa com desejo nem com aversão. Assim como no caso da respiração, não havia desejo nem aversão. E também com o toque da respiração, não houve nem desejo nem aversão. Da mesma forma, agora, com as sensações que experimenta, nenhum desejo, nenhuma aversão. As coisas apenas acontecem e você observa com objetividade. Isso faz com que o Samadhi se torne Sama Samadhi. E isso o ajudará a mover-se até o campo seguinte, o terceiro campo, que é Panya, ou seja, sabedoria, visão interior, quando purifica sua mente não apenas no plano superficial. Sila o leva a Samadhi, onde desenvolve o controle sobre sua mente, mas esse controle sobre a mente situa-se no plano da superfície. Panya o leva às profundezas da mente. Esta terceira parte de Dhamma serve para purificar a mente no nível mais profundo, no nível chamado inconsciente, a fonte do seu sofrimento, de onde surgem todas as impurezas, onde se originam e se multiplicam, o estoque de impurezas acumuladas no passado. Todas essas precisam vir à tona e desaparecer. Isso já é Panya. Não discutiremos isso hoje. Vamos discutir esse assunto amanhã, porque depois de amanhã estarão entrando no campo de Panya. Teoria e prática devem andar juntas. Então amanhã vamos falar sobre Panya, que será praticada depois de amanhã. Agora você está no campo de Sila. Observa todos os preceitos adotados, muito meticulosamente, muito escrupulosamente, e pratica Samadhi, consciência da realidade, dentro dessa área limitada, de momento a momento. Faça bom uso do tempo. Faça bom uso da oportunidade, com uma boa base de Sila. Vivendo nesse ambiente, em um acampamento de meditação como este, não há motivo para se romper nenhuma Sila, e você tem toda a tranquilidade, a calma, a boa atmosfera ao seu redor para que possa trabalhar com seu Samadhi. Aproveite isso. Esse período é muito importante. A oportunidade que você tem aqui é tão boa. As facilidades daqui, e o maravilhoso Dhamma, a maravilhosa técnica, não sectária, universal, tão racional, tão científica. Aproveite a oportunidade para o seu próprio bem, em seu próprio benefício, para a sua própria libertação.
libertação de todas as amarras, das correntes da ignorância, do desejo, da aversão. E livre-se de todo o sofrimento, para desfrutar da verdadeira paz, verdadeira harmonia, verdadeira felicidade, verdadeira felicidade. Bhavat Sarva Mangalam Bhavat Sarva Mangalam